Olá, Ellen Lage, assistente social. Estou continuando aqui levantando alguns artigos e incisos importantes do Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, que está fazendo aí 16 anos, tá? Então, no capítulo 10, o Estatuto do Idoso vai falar da questão do transporte. No artigo 39, ele vai dizer o seguinte, que aos idosos maiores de 65 anos, fica então assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos. E o que ele vai falar também? Que nos veículos de transporte coletivo serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado, preferencialmente para idosos, tá? E aí, como ficam então os idosos de 60 a 65 anos? Para os idosos entre a faixa etária de 60 a 65 anos, vai ficar a critério da legislação local. Então, cada território, cada cidade, cada poder local lá que vai definir como que vai ser essa questão da legislação. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, são os idosos acima de 65 anos que têm o direito à gratuidade na passagem de ônibus urbano, tá? Um outro artigo importante também, que é o artigo 40, ele vai falar o seguinte, que para quando o idoso for fazer a viagem interestadual, ele também tem a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo. Então, se o idoso ele tiver uma renda inferior ou igual a 2 salários mínimos e ele quer fazer uma viagem para outro estado, ele é assegurado a ele 2 vagas dentro de um ônibus. Aí, caso tenham mais de 2 idosos que queiram fazer essa viagem no mesmo ônibus, na mesma viagem, aí o que vai fazer? O terceiro idoso, então, ele vai ter um desconto de 50% no mínimo no valor dessa passagem, tá? Porque aí vai assegurar o quê? Que 2 idosos vão gratuitamente e se assim o idoso não quiser esperar no outro dia para ir de forma gratuita, ele vai ter no mínimo 50% de desconto no valor da passagem, tá? Sempre que para aqueles idosos que estão com renda inferior a 2 salários mínimos, tá? Igual ou inferior a 2 salários mínimos. A outra questão também, a gente vê sempre nos estacionamentos públicos, então é assegurada a reserva para idosos, acima de 60 anos, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, tá? E aí é para assegurar realmente a questão da acessibilidade ou comodidade do idoso. Então, 5% das vagas dos estacionamentos tem que ser reservadas aos idosos, tá? Nas medidas, então, de proteção ao idoso, as medidas de proteção ao idoso, elas são sempre aplicáveis quando os idosos, então, sofrerem alguma ameaça ou violação dos seus direitos, tá? Então, se tiver alguma ação ou omissão por parte da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão do abuso da família, do curador ou entidade de atendimento onde aquele idoso esteja vinculado, ou também em razão de sua condição pessoal. Então, se o idoso for sujeito a alguma atitude de omissão da sociedade ou dos familiares mesmo, então tem algumas medidas específicas de proteção a esse idoso, tá? E as medidas de proteção a esse idoso, elas podem ser aplicadas ou isoladas ou também cumulativamente, tá? Então, o que acontece? O que pode acontecer para esse idoso? Ele pode, primeiro, ser encaminhado à família dele ou o curador, já que ele está sofrendo a uma situação onde ele está mais vulnerável, ou omissão, ou um abuso da família, ele vai ser encaminhado à pessoa que é responsável por ele, a família ou o curador. Ele também pode receber orientação, apoio e acompanhamento temporário por parte dos serviços públicos, Ele pode também requerer tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar,
E isso tudo, na verdade, o Ministério Público ou o Poder Judiciário que vai determinar quais seriam essas ofertas de serviços aqui para aquele idoso que está vivendo uma situação de omissão ou de abuso familiar, tá? E ele também vai ser incluído em algum programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento aos usuários que são dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ou ao próprio idoso também, ou a pessoa da sua convivência que lhe causa alguma perturbação. Então, se o idoso está vivendo alguma situação dessa, vinculada aos usuários que são dependentes de drogas ilícitas ou ilícitas, é então oferecido ao idoso tratamento, ou também ao familiar tratamento, para que aquela perturbação ela seja afastada do convívio da rotina familiar daquele idoso, tá? Ele também pode ser abrigado em alguma entidade ou algum abrigo temporário, tá bom? O que acontece, gente? A política de atendimento ao idoso, então, ela vai ser feita articulada com ações governamentais e não governamentais. Então, sobre responsabilidade de quem? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? E aí, são várias, então, linhas de atuação, linhas de ação de política de atendimento ao idoso, tá? Então, nós temos serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas, né, de negligências, de maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Então, a gente tem também a proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. Então, isso tudo é assegurado ao idoso, tá? E aí, a gente vai falar também da legislação, né, da assistência social, aonde que vai conseguir concretizar, materializar esse atendimento ao idoso que sofre alguma vítima de alguma violação ou até suspeita de violação dos seus direitos que estão aqui estabelecidos pelo Estatuto do Idoso, tá? Então, gente, as entidades, então, qual que é o papel das entidades de atendimento ao idoso? As entidades, tanto as governamentais quanto as não governamentais do idoso, eles ficam sujeitos à inscrição de seus programas junto aos órgãos competentes. Então, para uma entidade tanto pública quanto tanto governamental quanto não governamental funcionar, ela precisa então estar vinculada à vigilância sanitária, ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, se não tiver o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, tá? Então por que isso? Porque as instituições, para funcionar, elas têm que estar realmente legalizadas, né? Elas têm que estar com respaldo na lei. Então, as instituições, elas são obrigadas a oferecer o quê? Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, de higiene, de insalubridade e de segurança para esse idoso, tá? As instituições também, elas têm que apresentar os objetivos em um estatuto, um plano de trabalho compatível com os princípios da lei aqui do Estatuto do Idoso, tá? E as instituições também, elas têm que estar regulamentadas, né? Elas têm que estar constitucionalmente regulamentadas, elas têm que demonstrar a idoneidade dos seus dirigentes também, né? Tem que ser pessoas idôneas que estão trabalhando com aqueles idosos lá. E essas instituições, isso aqui é muito importante também, as instituições que desenvolvem programas para os idosos, programas de institucionalização do idoso, né, que a gente fala que são as ILPIs, Instituições de Longa Permanência, elas têm que seguir alguns princípios. Um deles aqui, que está no artigo 49, eu acho importantíssimo, que ela tem que falar o quê? A instituição de longa permanência, ela tem que preservar os vínculos familiares, né? Então, assim, normalmente algumas instituições não prezam por esse princípio, porque, né, se preservar o vínculo familiar, de repente pode estar retirando o idoso daquela instituição e economicamente pode não ser vantajoso para a instituição. Mas se a instituição, uma instituição séria, ela tem que estar realmente comprometida em preservar os vínculos familiares desses idosos, tá? E, principalmente, observar
os direitos todos que são assegurados aqui pelo Estatuto do Idoso, tá bom? Então, gente, são muitas questões que são apresentadas no Estatuto do Idoso. Ainda tem aqui algumas questões que são apontadas, que são importantes, sobre a fiscalização, né, dessas entidades de atendimento ao idoso. Então, assim, quais são as penalidades, né, legais que essas instituições podem sofrer caso firam ao Estatuto do Idoso. E esse Estatuto do Idoso vai ter um linkzinho abaixo aí, aonde a lei vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, eu estou levantando aqui rapidamente alguns aspectos que a gente precisa estar atento, mas faça imprescindível a leitura complementar do Estatuto do Idoso para fixar as orientações que eu repasso aqui. Combinado? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.